Bom, e ainda falando sobre macroeconomia brasileira, ontem o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, surpreendeu o mercado e defendeu a manutenção dos juros no nível mais restritivo pelo tempo que for necessário. Para falar mais sobre como o mercado recebeu essas falas, eu converso agora com o Elcio Takeda, sócio da Sênior da Pesco Economics. Tudo bem? Muito bem-vindo, Elcio. Obrigada por conversar com a gente aqui no CNN Money. Um bom dia para você. Bom dia, obrigado. É um prazer estar com vocês. O prazer é nosso. Queria muito te ouvir sobre a sua avaliação diante das falas de Gabriel Galípolo. Ele que basicamente falou que os juros, que faz sentido que os juros fiquem mais altos por mais tempo. Foi uma colocação que surpreendeu o mercado, por quê, na sua percepção? É, surpreendeu, assim, eu acho que o mercado já desde os comunicados da última reunião estava inclinado, né, a acreditar, primeiro, que o ciclo de alta foi encerrado, e segundo, começando a especular um pouco do quando começaria o início do ciclo de cortes, né? E o Banco Central está corretíssimo em assumir uma postura mais cautelosa e em reconhecer que o ambiente é de muita incerteza, né? De fato, tem muitos elementos de incerteza no radar que dificultam, né, olhar um pouco mais à frente. É, Dado o grau de incerteza, o Banco Central não precisa adicionar mais, né, desse tópico aí nos mercados. Então, faz sentido o Banco Central assumir uma postura mais conservadora, né, ter graus de liberdade para poder gerenciar a política monetária, né, o que implica em dizer não fazer indicações para as próximas reuniões. Né, mas, ao mesmo tempo, e ficar atento à evolução da economia, das expectativas de inflação, né, e tudo mais para tomar as decisões. Né? Quando o presidente do BC diz que a taxa Selic precisa ficar acima do nível histórico, né, ou da média dos últimos anos ali por mais tempo, isso não significa necessariamente que a taxa Selic deva ficar parada, né, no atual nível de 14,75% por muito tempo. Né? Na medida em que a atividade econômica começa a refletir os efeitos desses juros elevados e começa a desacelerar, e essa desaceleração se transforma numa desinflação, né, o Banco Central pode fazer algum ajuste no nível da taxa de juros, sem necessariamente tirar o caráter de contracionista, né, da taxa. Né? Só para dar um exemplo, a gente tem a taxa de juros real hoje, né, Selic hoje, descontada a inflação de 12 meses, em torno de 8,3%. A estimativa do próprio Banco Central para a taxa de juro real neutra, né, para o Brasil, que não inflacionária, é da ordem de 5%. Então a gente já tem uns 3 pontos alguma coisa acima dessa taxa neutra, né? E na medida em que a inflação for desinflando ali nos próximos meses, né, se a Selic permanece estável em 14,75, essa taxa real tende a aumentar. Né? E, então, para evitar que essa taxa fique muito elevada, né, ou escolhe muito mais dessa taxa neutra, o BC poderia promover alguns ajustes pontuais. Isso serve também na outra direção. Se eventualmente a inflação em 12 meses continuar subindo e essa alta influencia negativamente no sentido de manter as expectativas de inflação em alta, o BC naturalmente deveria fazer um ajuste adicional para cima, de tal forma que o nível da taxa de juros seja suficiente para que a economia desacelere e ajude no processo de desinflação e, portanto, convergência da inflação às metas, ao intervalo das metas. Eu até aproveito para te perguntar, Elcio, qual a projeção vocês estão fazendo para a taxa Selic neste ano agora? Vocês estão prevendo 15%, 14,75% ou estão um pouquinho mais acima? Qual a projeção nesse momento? Então, seguindo nesse raciocínio aqui, né, Uhum. a gente acha que a inflação nos próximos meses deve mostrar algum arrefecimento. Né? Primeiro porque o ambiente internacional, apesar de toda a incerteza, ele é mais desinflacionário, né, no sentido de nós vimos, né, ou temos observado preços de algumas commodities com variação negativa em dólar e associado à apreciação do real, né, em reais, o ambiente é até um pouco mais desinflacionário. Né? Então, só fazendo uma conta aqui, para justificar aqui, para fundamentar o raciocínio, se o Focus está considerando uma inflação IPCA no fim do ano de 5,5%.
Isso significa dizer que, na média, né, na média mensal, a inflação de maio desse ano até dezembro vai oscilar muito parecida com maio a dezembro do ano passado, que foi em torno de 0,34%. Tá? Só que em anos anteriores, né, 2023, por exemplo, a inflação média de maio a dezembro foi em torno de 0,23%. Então, se eventualmente, né, a inflação média mensal de maio a dezembro desse ano for parecida com a de 2023, a gente está falando num IPCA que poderia chegar em torno de 4,4%, 4,45% lá em dezembro, que seria a inflação já dentro do intervalo da meta. Né? Então, isso permitiria o Banco Central já iniciar um processo de redução ou ajuste, ainda que curto, na taxa de juros, ainda já nesse ano, né? E é isso que a gente acha provável, né? Então, hoje nós trabalhamos com a hipótese de taxa Selic no fim do ano em torno de 13,25%, 13,5%, né? Ou seja, já tem um corte aí que a gente considera provável até o fim do ano. Perfeito. E aí, outro ponto para a gente continuar repercutindo com relação às falas de Gabriel Galípolo, ele falou um ponto importante que deixou muito claro com relação a esse momento de incerteza. E a gente já ouviu o Gabriel Galípolo falar no começo do ano que ele é muito apegado ao guidance, quando ele divulga um guidance. Só que aparentemente não deve ter guidance, pelo menos aí não nos próximos meses. Ele deixou muito claro isso. Você até chegou a citar em algum momento um pouco sobre esse cenário. E ele falou que a ideia é explicar qual é a nossa função de reação e menos o que vamos fazer. Eu queria te ouvir sobre esse cenário, se faz sentido na sua percepção, nesse momento, não divulgar um guidance por causa dessa grande instabilidade. Sim, acho que o presidente do BC e toda a diretoria colegiada, né, está corretíssima em não apresentar nenhum guidance nesse momento, por duas razões. Primeiro, pelo fato do ambiente estar muito incerto, né, quer dizer, a incerteza extremamente elevada. E segundo, a taxa de juros já está num nível bastante contracionista, né? Então, não é um problema de se pode ser que precise se dar um ajuste adicional nessa taxa de juros para que a inflação converja para a meta. Né? Ou não, pode até ser que já esteja no nível contracionista o suficiente que demande um ajuste pontual para baixo, né? E vai se ajustando devagarzinho para níveis apropriados. Né? Então, dado o nível de incerteza, a gente avalia que está correta a avaliação do presidente do BC de não apresentar nenhum guidance no momento, e acho que, de certa forma, esse conservadorismo, né, e poder contar com esses graus de liberdade podem até ajudar no trabalho de convergir as expectativas para a direção da meta, quer dizer, de fazer o ajuste para que, no sentido de melhorar, ou melhorar, não eu digo, mas assim, de solidificar a credibilidade do Banco Central com o mercado. E ao mesmo tempo, né, olhando para esse cenário que a gente está acompanhando com relação a essa previsão de meta, a tendência é que pelo menos até 2028, pelo menos segundo o Boletim Focus, a gente não vai chegar nem próximo da meta, né? A gente vai estar num cenário muito complicado, inclusive em 2028, 2027, a gente ainda deve estar com uma Selic em torno aí de 10%, segundo o Boletim Focus. Queria entender se na sua percepção faz sentido também essa avaliação por parte aí do Boletim Focus e entender principalmente se na sua percepção e na percepção de vocês que acompanham esse cenário, estamos falando de mais incerteza e instabilidade externa do que necessariamente de uma instabilidade interna agora. Bom, acho que essa expectativa de inflação fora da meta, quer dizer, não na meta, né, de 3%, reflete dois elementos. Né? Primeiro, o fato de a inflação corrente estar fora da meta ou acima da meta durante bastante tempo. Né? E segundo, alguns ruídos, né, tanto externos quanto internos, que acabam comprometendo as expectativas de inflação. Né? No caso da inflação corrente, a gente, né, o mundo inteiro, né, não só o Brasil, mas outros países, passaram por uma fase de ajustar a inflação após um grande choque de oferta, negativo de oferta, né, por conta de pandemia e guerra. Né? Então, teve um desafio aí de ajustar essa inflação.
e dentro de um contexto, no caso brasileiro, de metas cadentes, né? A gente vem num processo de redução da meta de inflação, então você tem um desafio de convergir uma inflação que subiu por conta de um choque adverso, para convergir numa meta que é mais ambiciosa do que nos anos anteriores, né? Isso cria um grau de dificuldade, e na medida em que a inflação corrente persiste fora da meta, isso faz com que as expectativas se distanciem também de alguma forma da meta, ou a crença de que a inflação possa convergir para a meta fique um pouco mais distante ou um pouco mais desafiadora. Acho que é natural, e na medida em que a desinflação ocorre, é provável que essas expectativas acabem sendo ajustadas na direção da meta. Com o lado das incertezas, de fato, né, o ambiente internacional está bastante incerto, né? A gente tem dúvidas sobre os efeitos disso na economia local, né? Mas num primeiro instante a gente acha que tende a ser mais desinflacionário do que inflacionário, mas o ponto é que uma parte importante desse descolamento que aconteceu nas expectativas de inflação está associado ao problema da política fiscal, né, de não cumprimento das metas, né, de evitar ou de não viabilizar uma estabilidade e queda no endividamento público, né, que acabou gerando uma variação cambial, né, uma depreciação do real muito forte, que acabou virando inflação de alguma forma, e que agora talvez tenha um pouco de resistência, né, de se crer que a política fiscal será gerenciada de forma adequada, principalmente pelo contexto, né? De proximidade de eleições, popularidade em queda. Então, acho que tem um ponto ali de interrogação, né, associado à questão da política fiscal, que, de certa forma, coloca alguma resistência na dinâmica das expectativas de inflação, ou na direção de as expectativas convergirem para um patamar mais próximo dentro do intervalo da meta. Perfeito. E aí, outro ponto que eu queria entender também, a gente, de modo geral, entende o cenário fiscal e percebe que é uma preocupação muito constante, mas, ao mesmo tempo, é uma instabilidade que, ao mesmo tempo, a gente sabe de onde vem e que, eventualmente, ela vai chegar e que vai nos pegar, eventualmente, de alguma forma e pode complicar o nosso cenário por aqui. Ao contrário da instabilidade externa que a gente está acompanhando, que realmente fica difícil entender qual que pode ser o caminho. Eu queria entender um pouco mais sobre como que isso, na sua percepção, pode realmente impactar esse cenário econômico aqui do nosso país? A impressão que nós temos é que a questão da política fiscal é mais no sentido de ah, fazer as coisas, né, cumprir com as coisas que estão mais ou menos dadas, né? Se você olhar os dados das contas públicas, né, tanto na série ajustada pelo IPCA, né, ou seja, em termos reais, quanto em percentual do PIB, a despesa pública, depois de ter apresentado uma elevação importante ali em 2023, no ano passado começou a entrar numa rota ali de estabilidade, né, em percentual do PIB em torno de 18,4%, mais ou menos 18 e alguma coisinha por cento do PIB, que é mais ou menos o nível, né, observado em anos anteriores, em meses anteriores. E parece que, dada a rigidez do orçamento público, né, de como é construído o orçamento, parece pouco provável a gente ver esse orçamento, né, a despesa como proporção do PIB caindo muito mais do que isso, né? Então, parece que está no nível razoável. Naturalmente que, para a gente avançar por desse lado, precisa de uma discussão um pouco mais robusta, no sentido de melhorar a elaboração do orçamento, tirar a rigidez, né, revisar os procedimentos, né, de construção do orçamento público, né, que acho que é uma discussão que deve acontecer no momento certo, né, e esse momento certo também depende muito das condições políticas. Mas, de uma forma geral, a impressão que nós temos é que é, o lado fiscal, né, sem medidas adicionais na direção de mais gasto, mais expansão, se continuar do jeito que está, ela tende a despesa se estabilizar num certo patamar, né? Economia, a gente está relativamente otimista, a gente acha que o crescimento segue robusto,
isso vai permitir arrecadação suficiente para que o déficit primário, se não cumprir a meta, seja baixo, não tão elevado a ponto de ameaçar ou de comprometer uma trajetória de estabilidade no curto prazo do endividamento público. Muito bem, Elcio Takeda, sócio sênior da Pesco Economics, muitíssimo obrigada mais uma vez pela presença. Volte sempre aqui no CNN Money. Obrigado. Obrigada.